Kawara Show. Bom, então o que você comentou em 2010 você entrou pra Nintendo World, acho que trabalhou de 3 a 4 meses, você foi tendo um desempenho cada vez maior e foi convidado a trabalhar como editor da revista, certo? Isso mesmo, exatamente. Certo. Conta pra gente um pouco, Igor, qual é o trabalho de um editor de uma revista, exatamente? Você quer saber o que é no papel ou na vida real? Nos dois. Mostra qual é o ideal que tá no papel e depois fala o que é a realidade. Legal, assim, um editor de revista normal, vamos supor, um editor de, enfim, o que ele faz? Ele, na verdade, ele é uma das cadeias, é uma das partes do processo. Então, o editor, na verdade, é o que ele recebe o material, ele faz uma análise e vê se aquilo é publicável ou não. No meu caso, na verdade, eu fazia todo esse processo. Então, eu fazia o processo de cabo a rabo. Então, isso é por isso até porque me deu experiência para ter minha própria revista. Então, o que eu fazia? Vamos supor, estamos em dezembro, então, primeiro eu começava como pauteiro. Pauteiro, primeiro, assim, numa empresa normal, existem, cada uma dessas funções tem uma pessoa. Mas, enfim, lá eu fazia tudo. Então você tinha o pauteiro, né? Eu trabalhava primeiro como pauteiro, ou seja, analisava tudo que estava para acontecer nos próximos dias. Então a gente fazia uma agenda dos fatos. Então, por exemplo, quais são os lançamentos do mês? Smash. Smash, então, quem que vai ser a capa? Vamos supor, vai ser Smash Bros. Vai ser Pokémon Let's Go. E aí depois, primeiro via isso. Quais são os reviews? São esse. Quais são os previews? E aí a gente olhava, porque, por exemplo, preview. Preview geralmente tentava pegar um jogo legal, que a gente já tinha uma certa informação. Vamos fazer preview de Luigi's Mansion 3 e tal. Até qual data vocês pegavam um tipo de lançamento? Porque, sei lá, tem jogo que vai lançar em março, abril, maio, por aí vai, né? Então, na verdade, o que a gente levava em consideração, o que a gente tinha de informação. Porque, por exemplo, eu dei o exemplo do Luigi's Mansion, mas a gente não tem informação quase nenhuma. Mas a gente tem informação, por exemplo, sobre o próximo jogo do Yoshi. Então, porque a gente tinha que render, ou seja, eram 2.500 toques, né, caracteres, que uma página, então a gente precisava render conteúdo. Então a gente geralmente olhava o que a gente tem de conteúdo para falar sobre esse jogo. Então a gente sempre analisava isso. E aí depois tinha a questão, ou seja, fechávamos as pautas, ou seja, quais são as sugestões. Vamos entrevistar alguém, vai ter um evento para cobrir, vai ter um evento, vai ter uma E3, então vamos fazer uma edição de E3 e tal. E aí depois disso eu distribuía, aí eu trabalhava como produtor, vamos dizer assim, eu distribuía as pautas para os colaboradores, dava o prazo, escrevia, fazia um briefing, ou seja, escrevia por e-mail, vamos falar sobre esse ponto de vista e tal. Aí depois o material vinha, aí eu virava já editor, ou seja, eu editava, procurava se tinha... trabalhava também como apurador, no sentido... Porque todo texto... Isso é um problema meu. Eu sou lento, isso eu sempre já... Não tem como negar. Porque é o seguinte, eu pego todos os textos, edito, olho, vejo se a pessoa escreveu o nome errado de jogo, porque acontece. Isso eu sempre falo com os meninos. Pokémon Let's Go, e o cara vai escrevendo, entendeu? E de repente faltou um apóstrofo. Porque é o seguinte, às vezes o cara não olha, então... E você sabe, o fã, se você escreveu o nome errado, escreveu Pokémons pro entendista, é um pecado. Então... não tem plural. Então você tem sempre olhar essas coisas. Mario também com acento é outro também algo complicado. Então você tem que ficar sempre olhando e tal. E aí, era você que fazia esse papel ou tinha revisores pra isso? Tinha pessoas especificamente que eram revisores? Então, na verdade, a primeira leitura é minha. Porque você vai pegando, né, na edição. E aí depois, quando isso ia pra diagramação, né, aí depois era diagramado, quando vinha a diagramação, aí depois eu pegava o material já diagramado do computador, aí eu arrumava o que o cara precisava ajustar, porque de repente você precisa cortar uma palavra para encaixar uma foto, essas coisas do gênero, aí depois ia para uma revisão. Quando eu tava lá, na verdade, no início, tinha uma revisora que era uma das diretoras da editora, da Tambor. Aí no final a gente já não tinha mais isso, eu tinha os colaboradores liam a matéria, mas além disso também tinha o José Carlos, um amigo meu, que ele é revisor nas horas vagas. Mas no sentido, porque é o seguinte, ter um revisor é extremamente importante. Ao mesmo tempo também, quando você é uma empresa pequena, é um custo alto. Então, na verdade, a gente lê entre nós, mas para não ver se tem nenhum erro, no sentido, às vezes, mais no sentido até de uma informação errada, né? Enfim, mas aí é isso. Então, a gente passava por todo esse processo levar... E aí, depois tudo finalizado, eu ainda mandava o arquivo para a gráfica, acompanhava o recebimento do boneco, que a gráfica manda... O que é o boneco? A revista que eles imprimem num protótipo. Então olha página por página, vê se não tem nada errado.
aí corrige, que a gente chama isso de refação. E aí recebia, e aí depois que a gente recebia esse material, né, a revista pronta, cuidava das redes sociais para fazer divulgação, então também tinha essa parte de mídia, também eu fazia. Então todo esse processo eu acompanhava de cabo a rabo. Na prática, você fazia todo um papel que você não deveria fazer por ser editor, né? Mas no papel, então, a parte do editor seria: você trabalha apenas com o material que você recebeu, distribui o papel de cada um, certo? E me corrija se eu tô falando alguma coisa errada. Sim. E aí, posteriormente, você revisa o trabalho que cada um fez, certo? Sim, eu vou dar um exemplo que talvez seja um pouco fora. É isso mesmo, mas eu vou dar um exemplo que talvez seja um pouco fora da nossa realidade. Mas sabe aquele filme O Diabo Veste Prada? Sei. Então, a vilã lá, que agora fugiu o nome dela, tipo, era... A Meryl Streep, né? Isso, era o meu papel, entende? Então, por exemplo, eu tenho como editor-chefe, era aquele meu papel. Então, eu tenho os editores, e aí eles preparam... Óbvio que eu participo das reuniões, mas você pode ver que ela não ficava editando coisa. Ela recebia, olhava, analisava, falava se isso entrava ou não entrava. Na verdade, o exemplo foi um pouco extremo porque a Meryl Streep no filme é uma escrota, né? Ah, sim, mas eu digo no sentido assim, o editor mesmo, numa revista, geralmente, ele é o cara, na verdade, que é um presidente, o que tá capitaneando. Uhum. Então, ele não pega tanto a mão na massa, né? Ele pegou, obviamente, quando ele era o repórter e tal. É que a gente acabava fazendo de tudo, né? Na revista, até é muito diferente assim do processo como funciona na web, né? Acho que muita gente que tá ouvindo a gente já teve um blog, ou tem interesse, ou já teve alguma experiência assim trabalhando com alguma produção de conteúdo, né? No mínimo você já fez um post no Facebook, né? É muito diferente disso de produzir conteúdo na web, é a questão de você se preocupar com o número de caracteres que você vai ter por artigos, né? E principalmente, acho que o número de conteúdo que você vai inserir dentro de uma revista, porque você tem um número limitado de páginas, você tem um número limitado de espaço que você tem que usar. Como que você manipulava as matérias, os artigos, até muitos textos para caber nesse tipo de formato limitado que você tinha da revista? Então, esse era um desafio, mas ao mesmo tempo também, o que acontece, eu também peguei um momento que ajudou, porque eu peguei o momento do I, assim, eu peguei o final do I, né, enfim, o I tava a transição, na verdade, pro Wii U. O Wii U não teve tantos jogos. Então isso ajudava um pouco, né? Você tinha um jogo por mês grande, ou até a cada 40 dias um grande jogo. Hoje no Switch tá saindo jogo toda semana, né? É todo dia, na verdade. Então, hoje é mais complicado. Hoje seria bem mais complicado fazer uma revista com notícia mesmo, com review, preview. Mas o que o critério que a gente adotava era o seguinte: qual que era a relevância disso? Então, isso também é normal. Às vezes acontecia muito do tipo, a gente tava fechando a revista e tinha um anúncio, uma coisa assim. Então, como a gente trabalha uma revista assim, ela tá sendo feita durante 2 a 3 semanas, às vezes aconteceu uma coisa grande que você tinha que meio que dar uma ignorada, então tinha que cortar, não tinha como. Mas assim, a gente seguia o que era relevante. Então, por exemplo, se eu olhasse para agora, para esse mês, vamos por dezembro de 2018, o que é importante para mim? É Super Smash Bros. Então vamos dar destaque para Super Smash Bros. Temos outros 30 jogos saindo? Tem, mas paciência, temos que falar disso. E qual é o grande review dessa edição? Pokémon Let's Go, porque saiu em novembro. Então, isso já estava confirmado. E aí, depois a gente ia encaixando conforme a gente ia conseguindo conteúdo. E outro ponto também interessante é que, assim, a gente sempre trabalhou em conjunto com as assessorias de imprensa. Então, por exemplo, que nem vai sair em dezembro a coletânea dos jogos do Genesis e do Mega Drive pro Switch. Legal. Vamos tentar falar com a SEGA. A SEGA não vai dar não conseguimos o código de jogo, não conseguimos o jogo. Infelizmente não entra. Então também tinha esse contato. A gente sempre manteve uma relação com as publishers. Se uma publisher apareceu, ofereceu uma entrevista, vamos dar destaque para ela, tal. Então a gente fazia isso. E aí era realmente isso. É bem complicado mesmo, mas... E aí que tá também a questão. A revista, na verdade, como ela fala pra fã, apesar de ser complicado, era mais fácil, porque eu sei o seguinte, que não adianta eu não... Porque assim, eu vou cometer um crime se eu não der capa pro Pokémon, pra Super Smash Bros. Porque o nintendista tá esperando jogar isso. Uhum. Não poderia dar uma outra capa, entende? Mesmo que você tivesse um grande jogo saindo na mesma época. Quando você fala da capa em dezembro, seria uma revista com, por exemplo, se fosse em dezembro agora, seria uma revista com preview, né? Porque o fechamento até da revista não permite que você faça uma análise, né, de Smash Bros. Então, na verdade é o seguinte, uma revista, quando você concluiu hoje, ela vai para a gráfica, e gráfica não é rápido. É óbvio que porque aí você usa uma gráfica terceirizada, não é sua.
Então você leva no mínimo uns 10 dias. E aí, uns 5 a 10 dias, vai. Só que mesmo assim, por exemplo, pensando em Brasil, vamos lembrar que o Brasil é praticamente um continente. Se a revista tá pronta hoje da gráfica em São Paulo, ela vai demorar mais uma semana para chegar em Manaus. Porque isso vai de navio, vai de barco, vai de tudo quanto é tipo de... Então isso a gente também tinha essa questão de tempo. Mas em relação à questão de acesso antecipado, é assim, isso é um sonho de todo jornalista brasileiro, eu acho, melhorou muito, e isso que é engraçado, porque, por exemplo, eu sei isso lá ainda trabalhando na Tambor como jornalista na Nintendo hoje, o que acontece, né? As empresas, por exemplo, a Atlus e tal, mandava os códigos dos jogos dela junto da imprensa americana. Então a gente conseguia receber uma semana antes. Já houve vezes que a gente recebeu um mês antes. Então, mas assim, são casos muito isolados. E porque é o seguinte, geralmente o que acontece? E aí que é uma questão. Por ser as empresas, e isso é meio curioso. Elas têm muito medo de vazamento, concordo, óbvio. Só que aí elas acabam liberando muito cedo pros norte-americanos e tem medo de mandar pros latinos, como a gente fosse o pior povo do mundo, entende? Só que você vai ver os vazamentos geralmente partem dos próprios blogs americanos. Porque é o seguinte, os caras, assim, eu tô falando isso no modo geral, tá? Não é meio comum. Quando é América Latina, países mais extremos, vamos dizer assim, eles é muito restrito, não são todos que têm esse apoio. Em compensação, nos Estados Unidos, qualquer blog tem acesso a essas coisas. Então é meio complicado. Mas a gente se virava, e os próprios leitores já estavam meio que acostumados. Tá, acho que até melhorando um pouco a pergunta do Jumon, acho que a pergunta dele foi, no caso do Smash Bros, citando como exemplo, né? Uhum. Possivelmente vocês já tinham recebido o código antes, até por ser a revista oficial da Nintendo, vocês tinham a necessidade de você receber esse tipo de jogo antes, né? Por ser agora, por exemplo, hoje a gente tá gravando mais ou menos, tá 1/3 do fim de dezembro, né? 1/3 do começo do mês de dezembro. Vocês teriam recebido o código antes, já teriam jogado e possivelmente a edição de dezembro teria um review de Smash Bros. Ou não? Vocês consideram que a revista vai chegar antes do lançamento do Smash Bros, então a gente vai fazer um preview? Então, na verdade, se houvesse tempo hábil, por exemplo, se eu recebesse o código hoje e a revista fosse pra gráfica na segunda, aí dava pra botar um review. Só que nós conseguimos fazer isso algumas... Eu lembro que tava mandando a revista pra gráfica. Eles anunciaram, saiu o vídeo do NX, do Switch. Eu lembro que a gente tava fechando a revista naquela semana. Então eu lembro que a gente fez um texto no dia seguinte, no Hot Shots, que é onde entravam as notícias, e aí a gente conseguiu botar e acho que foi, conseguiu dar, entendeu? Na edição, né, do mês seguinte, vem aí o Nintendo Switch. Mas isso nem sempre é possível. E agora é legal o seguinte, assim, por mais que a Nintendo hoje fosse uma revista oficial da Nintendo, o acesso não era assim tão antecipado não, viu? E tanto que quando a gente recebia alguma coisa, é o seguinte, o que acontece? Quando a Nintendo mandava um código pra gente, ela mandava ao mesmo tempo pro All Jogos, mandava ao mesmo tempo pra N-Gamer. É que na época ainda era mandava ainda em FedEx, ou seja, o jogo mesmo vinha por correio. Então ela mandava, ao mesmo tempo que mandava pra nós, ela mandava pros outros veículos. Então foram poucas as vezes que a gente teve, é só a Nintendo hoje. Até mesmo os consoles, quando a gente recebia, eles mandavam também pros outros veículos. Eu tenho uma dúvida, Igor. Quando eu era menor, assim, é um trauma pessoal meu. Quando eu era menor, teve uma época lá que a N-Gamer ela acabou, né? Mas teve uma época que a Nintendo hoje e a N-Gamer estavam juntas, né? Elas estavam concorrendo pelo mesmo público. E uma revista, às vezes, colocava capas, por exemplo, ia sair um jogo bom, mas só que a outra revista ia lá e colocava uma capa que aconteceu, uma capa do Ben 10, por exemplo. Tinha alguma obrigatoriedade de vocês, assim, a Nintendo falou que tem que ser Ben 10 na capa de hoje, ou vocês escolhiam porque era popular, essas coisas? A capa, a Nintendo, quão outras empresas tem palavra na capa da revista? Então, essa história é interessante porque é o seguinte, eu entrei exatamente no mês que eu entrei na Nintendo hoje, a N-Gamer fechou. Então eu não tive contato com os editores. Tive depois, agora conheço eles e tal.
Mas eu não concorri com a N-Gamer. Agora, eu entrevistei alguns editores da Nintendo World e tal, pra entender como era o processo, e eles me disseram o seguinte, acho que são 2 episódios aí. Na verdade, a questão do Ben 10, pelo que me disseram na época, o dono da revista achou interessante apostar, meio que a redação parece que não gostou muito, mas enfim, e parece que a revista vendeu pra caramba. Mas era porque era assim, que tava muito bombado na época. Mas aí eu não tava lá, não era a minha turma, então eu não sei exatamente se foi exatamente isso, mas foi o que me disseram e eu acredito, porque tentam usar um pouco a onda. Assim como eu lembro que na época que teve Yu-Gi-Oh!, várias revistas de games deram capa pra Yu-Gi-Oh!, as coisas assim. Eu mesmo cheguei a dar capa pra Harry Potter na época que tava... Mas era por causa do jogo, do Lego e tal, mas a gente meio que aproveitou que era o último filme do Harry Potter. De vez em quando você faz uma licença poética. Mas em relação a Nintendo, a capa, o que acontece? Quando eu entro, na verdade, eu já tinha mais liberdade que os outros editores, isso conversando com eles. Então já tinha a editora já tinha mudado um pouco, ela já estava menor, porque assim, a Tambor, na verdade, é a antiga Futuro, que é a antiga Conrad. Então, na verdade, a estrutura dela já era menor, então a gente já tinha mais liberdade. Tanto que eu mesmo, eu não havia mais reunião de pauta, eles meio que, tipo, me deixavam e eu fazia totalmente a revista, assim. No máximo eu falava, a capa vai ser Donkey Kong Country Returns, ok. Mas eles não ficavam em cima de mim. Isso eu agradeço, foi bacana. Então eu tinha liberdade para escolher a capa. A escolha partia de mim, obviamente, conversava com umas pessoas, conversava com a distribuidora da Nintendo na época, que é a Game do Brasil, a Latamel, porque às vezes também acontecia assim, vamos dar a capa para Xenoblade, mas a gente não vai trazer Xenoblade pro Brasil, então não tem como. Então a gente também conversava com a Game, e eu meio que usava o faro do que tá bombando. Então, e aí o que acontece? E isso também é interessante. A gente sempre tentou dar a capa do grande jogo no mês tal, e a gente sempre tentou zelar para que fosse sempre o personagem da Nintendo, cara. Que é incrível. Se você desse uma capa, porque não, assim, por mais que fosse Street Fighter, Resident Evil, sabe? Vendia menos. Por mais que o jogo fosse bom. Mas se fosse Mario, cara, ou Pokémon, ou Zelda, ia bem. E é engraçado, sabe aquela coisa, tipo, é um pouco como a revista Herói tinha essa ligação com Cavaleiro Zodíaco. Toda capa era Cavaleiro Zodíaco. O pessoal falava, mas eu tô de saco cheio de Cavaleiro Zodíaco, mas ao mesmo tempo as pessoas compravam. Foi muito bizarro isso. Existe essa tendência, Igor? Por exemplo, você faz uma revista com matérias incríveis dentro, mas mudando a capa, tinha uma diferença na conversão de compra? Tem, totalmente. Eu não sei especificar em números isso, porque o acesso que eu tinha era muito raso, assim. Eu sabia, vendeu bem, eu não tinha exatamente os números. Mas eu sei que quando era Pokémon, Mario, Zelda ou Donkey, quando eram os caras, as faces da Nintendo, a revista ia sempre melhor. E eu lembro disso que eu lembro que a gente recebeu carta. Vocês não vão dar capa pra Bayonetta, Bayonetta 2 tá tirando 10, você tem que dar capa pra Splatoon. Eu lembro que a gente deu capa pra Xenoblade, na primeira vez a gente não deu, mas a gente deu na segunda, quando saiu a versão pro New 3DS. E aí já não vende tão bem. É incrível, por mais que seja um jogo a Nintendo é dona, enfim, do estúdio que produziu. Mas é engraçado é porque também eu acho que eu entendo, por exemplo. Eu fico imaginando talvez uma mãe passando na banca, viu o Pikachu, ela sabe o que é o Pikachu, né? Então acho que é interessante isso, essa ligação. Então a gente sempre geralmente dava a capa pro personagem da Nintendo, sabe? Porque a gente sabe que é a melhor. Porque infelizmente ou felizmente a capa é muito, muito importante. Uma vez eu li uma publicação do Renato Siqueira no blog dele, né? Ele falou um pouco sobre o background dele da editoria da Nintendo World, mas uma das reclamações dele é da falta de acesso que ele tinha para conteúdos privilegiados, né? Nem privilegiados, mas conteúdos que queriam fazer diferença na vida dele, na hora da produção da revista, especialmente com, por exemplo, artes oficiais de jogo, etc. Você teve esse tipo de problema com a Nintendo? Por exemplo, qual era a sua relação com a Nintendo na hora de solicitar assets ou coisas que vocês iriam usar pra revista? Até pode ser jogo, pode ser outro tipo de informação que você precisava deles. Não, é o seguinte, é assim, em relação a imagens, as coisas, era muito tranquilo. Eles nunca negaram nada, sempre foi muito bom. Mas também é interessante deixar isso claro. A gente era uma revista oficial, mas se você for olhar a história, na verdade, porque a Nintendo World nasce porque a Gradiente, que era a comercializar os produtos da Nintendo no Brasil, achou interessante trazer a Nintendo Power pra cá. A Nintendo Power foi a revista que a Nintendo criou nos Estados Unidos,
E eles queriam trazer o Nintendo Power pra cá. Só que aí, no processo de criação, eles acharam melhor usar um outro nome, etc, ser algo brasileiro. E aí, na hora de procurar uma editora, ninguém achou aquilo viável, todo mundo achava Vista de Games oficial, isso aí não existe. E aí a única editora que aceita fazer é a Conrad, porque já tinha experiência com o Herói. Então, na verdade, assim, tem essa ligação, vamos supor, maternal ou paternal, enfim. Mas, assim, a Nintendo respeita, tem toda uma ligação. Mas, na verdade, a gente tinha um tratamento, na verdade, que era o mesmo dado aos outros veículos de imprensa. Então, a gente recebia imagens, obviamente, mas, por exemplo, vocês vão testar o Metroid antes de todo mundo. Não, isso não. Isso nunca houve, na verdade, até porque por uma questão de, enfim, né, a gente está distante deles, eles estão lá nos Estados Unidos, a gente está aqui no Brasil, então esse acesso sempre foi muito restrito. É óbvio que quando foi possível, eles sempre deram uma força. Por exemplo, a gente pôde entrevistar o Miyamoto, a gente pôde entrevistar os criadores primários 3D World, a gente pôde ter acesso a esses produtores. Mas por quê? Porque no E3 a gente estava indo para lá, eles sabendo que a gente estava indo, eles tentaram fazer o melhor trabalho possível. Eu lembro que também toda vez que eu tive na E3, assim, era maravilhoso, porque a Nintendo tem um stand gigante na E3. Então toda vez, isso meio que virou uma tradição. Quando começava a feira, eu entrava e ia direto lá para cumprimentar todo mundo. E aí ele já falava, entra aí e joga, entende? Então, assim como um jornalista normal que marcava horário, tinha tipo direito a ficar 15 minutos jogando. Aconteceu isso com a gente. O jornalista normal podia jogar 15 minutos Breath of the Wild, o Zelda mais recente. Mas a gente não, a gente ficava lá 2-3 horas. Eles nunca não tinham, porque assim, porque a gente era da casa. Mas acesso antecipado às coisas, assim, foi algo muito pontual, não era uma coisa assim, não é como a Game Informer, que é a maior revista de games dos Estados Unidos, tem. Mas ao mesmo tempo também é legal, a Game Informer, ela é da GameStop, que é a maior rede de games do mundo, ela tá em 14, 15 países. Ela é a maior compradora de jogos do mundo. É óbvio que ela vai ter acesso a qualquer coisa. Se você não dá acesso a ela não vende o teu jogo. Então, mas a relação sempre foi muito boa e até hoje, mesmo fora da Nintendo hoje. Isso de alguma forma foi limitante, Igor? Por exemplo, algum momento a Nintendo vetou coisas da produção do trabalho de vocês? Não, porque a Nintendo ela nunca se meteu nas matérias. Isso é bacana. O que acontece? O que me disseram conversando com editores antigos é que assim, quando ela foi criada, a revista era enviada para os Estados Unidos porque a editora da Nintendo Power olhava. Mas isso é em 1998. Agora, agora nos últimos anos, a única coisa que eles pediam é para ver a capa. O que a gente fazia? A gente fechava a capa, colocava no e-mail o significado dos conteúdos, das chamadas, e mandava eles para inglês, porque aí ia lá pra Nintendo. Então, lá na Treehouse, que é o departamento da Nintendo, que cuida da localização dos jogos e tal. Então, essa capa passava pelo sal da Treehouse, para eles verem se estava tudo certo. Em relação ao conteúdo nas chamadas, passava pelo pessoal de design da Nintendo e passava pelo departamento jurídico da Nintendo. Mas era a única coisa que... E aí vinha, geralmente, eles falavam, não use encanador, use Mario, porque a Nintendo tem essas questões. Por exemplo, eles não gostam que você chame o Pikachu de rato elétrico. Mario nunca vai ser encanador oficialmente. O Kirby nunca vai ser o rosadinho comilão, não. Eles têm essas regrinhas. Então, e aí a gente respeitava tal, mas era a única coisa, assim, o que às vezes acontecia é que assim, quando era, por exemplo, Pokémon, quando era lançamento de jogo, mas o grande mesmo, Pokémon XY e tal, eles pediam, porque é o seguinte, porque aí não era nem por causa deles, porque como eles liberavam o jogo, liberavam os assets da Pokémon Company, eles tinham que falar, olha, a gente vai mandar as imagens pra Nintendo hoje no Brasil, mas a gente vai mostrar a matéria pra vocês, entendeu? Então, pra deixar, né, a relação entre a NOAA, a Nintendo of America e a Pokémon Company, a Nintendo pedia pra te mandar as matérias, mas é porque pra Pokémon Company também aprovar. Mas era a única coisa, era a Pokémon Company. E isso era uma vez por ano, né, porque quando tinha um grande lançamento. Mas de resto, não. Nunca vetaram nota de jogo, nada, não tinha nada disso. Nunca houve nenhum pedido, nem nada. Sobre essa tradução que vocês tinham que fazer da capa, vocês só enviavam a capa, né? Tipo, a matéria, por exemplo, uma análise de Xenoblade 2. De Xenoblade. Vocês não tinham que traduzir e enviar pra eles. Era só a capa. Não. A revista inteira, nada ia da revista pra eles. É só a capa exatamente. A gente fazia ela eu mandava um PDF dela só. A capa exatamente como ela ia pra banca. Só que aí a gente colocava, sabe aqueles post-its o post-it de tradução, né? No PDF. Eletrônico, né? Que você consegue. Você abre um balãozinho.
você clicava na chamada, faça a festa com o Mario Party 9. Aí você clicava lá, aparecia o nome, como estaria em inglês, né? Não, mas era só isso, era só a capa exatamente que a gente mandava. Matéria, nada, eles não sabiam. Por exemplo, vai ter, se ia ter review de Pokémon, ou vai ter review disso ou daquilo, não, eles não tinham conhecimento. Eles descobriam junto dos leitores. Ah, entendi. Ô Igor, tem um grande misticismo que os fãs de jogos eletrônicos têm em relação a como é fisicamente a editoria de games aqui no Brasil, né? Principalmente de revistas, né? Por exemplo, eu li, acho que eu li uma Nintendo World faz muito tempo, acho que era na época do Pablo Miyazawa, inclusive, que eles mostravam como era o espaço físico lá, que você tinha consoles pra você testar, etc. Como era o ambiente onde você trabalhava, pelo menos na época que você trabalhou na Nintendo World, né? De 2010 a 2016? Então, a gente, quando eu entrei, ainda tinha um escritório, enfim, na Vila Madalena, porque também eles tinham a GW, eles faziam conteúdos para outros sites, como o MSN, então era uma vida de escritório mesmo, mas ao mesmo tempo já não tinha colaborador lá, então quem tava lá éramos o Fernando, que era o editor da GW, trabalhava na mesa do lado, e na minha frente trabalhava a Daniane, que era designer, e tinha a Lívia também, que eram duas designers. Uhum. Então era isso, então eu recebia a matéria, arrumava, procurava as imagens e falava, Dani, tá pronta. Aí ela diagramava e tal, a gente ficava conversando nisso. Mas colaborador mesmo, todos eles já trabalhavam de casa como freelancers, ou seja, eu tinha uma cota de dinheiro todo mês para gastar com matérias. Uhum. Eu fazia as minhas, né, mas não dá, não é impossível você fazer uma lista inteira sozinho. Então, o review disso, o review daquilo, eu falava com esses colaboradores por e-mail, por telefone, enfim, eles aceitavam, escreviam, mandavam para mim essas matérias. E naquela época ainda, acontecia eu ter que mandar o jogo fisicamente por correio para eles testarem, ou eles iam, se fossem de São Paulo, eles iam lá na redação buscar para testar. Mas console, a gente até tínhamos alguns consoles, tinha um Wii lá porque tinha uma salinha de reunião, mas aquela coisa mítica, de ter vários consoles. Ou vai ter o Mario lá dentro, né? Dançando todo dia pra vocês, isso não existe. Né? No passado eu vi fotos, existia, mas no passado até os redatores trabalhavam lá dentro. Porque é normal, como rotina de qualquer revista de jornal, no passado você tinha todo mundo lá dentro. Então, mas na minha época já não, na minha época já era o editor. E aí depois, já no final, eu já tava fazendo home office. Porque hoje em dia você tem Google Drive, você tem então eu recebia o conteúdo, eu eu terminava e avisava a designer, já tá lá no Google Drive. E aí ela faz lá da casa dela, eu já via. Então a gente ia duas, três vezes lá no escritório, que já era um outro menor, mas pra, para definir alguns aspectos, aquelas reuniões que você precisa fazer, porque também não dá para ser tudo virtual. Mas aí já era totalmente online, enfim, usando esses recursos.